Bem-vindos mais uma vez ao canal do Ponto de Vista da Segurança. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro de saúde e segurança e hoje eu trouxe o tópico de um ambiente seguro nesse contexto aqui da pandemia do coronavírus. Bom, desde o começo do ano estamos vivendo um contexto de quarentenas, lockdowns e, ou seja, expostos ao risco do coronavírus em qualquer ambiente fora de casa, A partir do momento que estamos tendo contato com outras pessoas, a gente está em um ambiente com certo nível de risco. Bom, eu já fiz um vídeo a respeito de uma avaliação, avaliando o risco de infecção nesse contexto de coronavírus. Vou deixar aqui o card aqui para vocês acessarem o vídeo num outro momento. Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais contextual do que a análise quantitativa que foi o que aconteceu no vídeo anterior. Bom, falando aqui, para a gente falar de um ambiente seguro, a gente tem que entender sobre o risco do qual a gente está analisando. A gente está analisando o risco de transmissão do coronavírus, Como informado, divulgado desde o início da pandemia, desde o início do ano. A transmissão ocorre por contato direto ou indireto entre uma pessoa infectada e uma pessoa suscetível. Aqui ao longo das aulas, ao longo dos vídeos aí, a gente tem chamado essa pessoa infectada de vetor. Então, assim como uma gripe comum, a transmissão do coronavírus ocorre pelo contato direto entre uma pessoa infectada e uma pessoa suscetível. Tá aqui um exemplo aqui, vamos supor que o vermelho seja uma pessoa infectada e o azul seja uma pessoa suscetível. A gente vai entender suscetível aquela pessoa que não possui anticorpos para o agente agressivo, anticorpos, não possui imunidade para o agente agressivo, não possui, nesse caso, anticorpos para o novo coronavírus. Então, a partir do contato direto, quando essa pessoa infectada ela tosse, espirra ou até mesmo fala, ela libera gotículas no ambiente, contamina a própria mão, contamina as superfícies do ambiente. E quando essa pessoa suscetível entra em contato com essas gotículas, seja respirando, seja tocando em algum objeto infectado e se contaminando, ela também, o vírus foi transmitido, essa pessoa também se contamina e vai também se tornar uma pessoa infectada, ou seja, vai se tornar também um vetor, uma pessoa que também tem potencial de infectar outras pessoas. Bom, a gente fez esse briefing aqui enorme sobre a transmissão, porque está totalmente relacionado com aqui os fatores de riscos em um ambiente, um ambiente qualquer. Quais são os fatores de riscos? O risco com relação ao risco de transmissão. O principal fator de risco é a presença de uma pessoa sintomática, ou seja, uma pessoa contaminada, essa pessoa infectada, um local onde é sabido da presença de uma pessoa com sintomas, com a pessoa infectada. Um indicador que essa pessoa está infectada são os sintomas, Então, uma pessoa sintomática, ela vai estar tossindo, espirrando, ela oferece um enorme risco, porque esse fator tem relação direta com essa premissa aqui, da presença de uma pessoa infectada. Por outro lado, um ambiente onde não há pessoas infectadas, a probabilidade de transmissão é praticamente nula. Muito bom, então uma condição ideal, para um ambiente seguro, ao contrário desse fator aqui de risco, uma condição ideal seria um procedimento de triagem e restrição de acesso de vetores. Então aqui eu coloquei vídeo e controle de vetores, onde a gente está falando um pouco mais como fazer esse controle de acesso, esse controle de vetores. Mas a ideia seria, de uma condição ideal para manter um ambiente em segurança, seria evitar a presença de pessoas com sintomas. Então faria uma triagem através aferindo a temperatura das pessoas que estão adentrando no ambiente, e se for identificada uma temperatura anormal, uma temperatura de febril, uns 38 graus, 37,5, 38 graus, já restringir o acesso dessa pessoa e conduzir ela para um local devido
isolando essa pessoa de pessoas suscetíveis, isolando essa pessoa infectada de pessoas suscetíveis, para que a transmissão seja interrompida. Beleza? Um outro fator de risco para o risco de transmissão do coronavírus são as aglomerações. Quando a gente está falando de aglomerações aqui com ideia de permanência, onde as pessoas permanecem aglomeradas no local. Alguns exemplos desse tipo de ambiente são como as salas de aulas de escolas, ou então as igrejas, né, onde um grande número de pessoas permanecem nesse ambiente por algum tempo. Diante das aglomerações, a relação que tem com a transmissão é porque quando há um grande número de pessoas num determinado ambiente, aumenta a probabilidade de haver uma pessoa infectada se não houver uma triagem ali, né, uma forma de identificar uma pessoa infectada. Quando há um aglomerado de pessoas, aumenta a probabilidade de haver uma pessoa infectada nesse local, e ela permanecendo ali, ela está respirando o mesmo ar, ela está contaminando aquele ambiente, né? Ao tossir, ao falar e espirrar, ela está liberando essas gotículas contaminadas no ambiente, possibilitando com que as pessoas suscetíveis daquele ambiente entrem em contato com essas gotículas infectadas e se contaminem também. Então, nesse caso, né, uma condição ideal seria que um ambiente seguro é aquele ambiente onde há um distanciamento mínimo de 2 metros de raio para cada pessoa. Bom, na época do futebol a gente media um distanciamento seguro para fazer as atividades físicas, né, os exercícios físicos, a distância de um braço para cada lado, né, um braço meu, claro, e um braço do companheiro ali. Então, um braço de distância meu e um braço de distância do companheiro possibilitaria um distanciamento mínimo para fazer os exercícios físicos. Podemos usar como parâmetro essa mesma referência para fazer esse distanciamento mínimo aqui, ó, um raio de 2 metros para cada pessoa, né? Um braço meu e um braço do companheiro ali de distância, um braço do próximo da próxima pessoa, um distanciamento relativamente adequado, desde que não há concomitantemente, né, a presença de outros fatores de risco. Então vamos ver aqui o próximo fator de risco, né, a questão da circulação de pessoas. Nesse caso aqui, há uma ideia de trânsito de pessoas, como por exemplo nos supermercados, onde as pessoas não permanecem nos supermercados por muito tempo, mas apenas transitam por lá, e uma pessoa contaminada pode estar contaminando as superfícies e objetos daquele ambiente, inclusive o ar daquele ambiente. Então, quanto menor o número de pessoas circularem em um ambiente qualquer, melhor, né? Melhor, porque menor a probabilidade de, entre essas pessoas que circulam, uma delas estar contaminada ou algumas delas estarem contaminadas. Nesse caso, então, uma condição ideal seria que houvesse um limite de acesso ao ambiente definido em 20% da capacidade de lotação por vez. Ou seja, num determinado ambiente onde cabe 10 pessoas, por exemplo, adentra nesse ambiente no máximo 2 pessoas por vez. Para entrar uma pessoa, tem que sair uma, para entrar 2 pessoas, tem que sair as 2 pessoas. Mais ou menos nessa linha de raciocínio, para manter esse ambiente com o menor número, com acesso mais limitado possível, para que haja menor probabilidade de que uma pessoa infectada contamine esse ambiente. O fator de risco número 4 aqui, que a gente elencou, é o contato físico com pessoas ou objetos. Porque uma pessoa contaminada pode, assim como a gente já definiu, já discutiu, exemplificou várias vezes, né? Uma pessoa contaminada, ao tossir na própria mão, com um simples aperto de mão, ela pode contaminar uma outra pessoa, ou então com a mão contaminada, ela vai contaminar maçanetas, canetas e outros objetos que são compartilhados em um mesmo ambiente, objetos e superfícies, né? Como um balcão, por exemplo. E uma pessoa suscetível pode entrar em contato com essas gotículas contaminadas e se infectar também. Um exemplo aqui, né? Alguns exemplos
bem didáticos aqui, né? Um exemplo de um local onde há contato físico, contato direto, seria, por exemplo, os consultórios médicos, né? O consultório de dentista, onde o médico, né, o dentista está mexendo diretamente com a fonte do agente agressivo, que é a boca de uma pessoa. Se essa pessoa estiver contaminada, ela vai estar lidando diretamente com a fonte do agente agressivo, né, diretamente em contato com o vírus. Então é uma atividade de alto risco nesse caso. Outro ambiente também didático para a gente estar exemplificando seriam as academias, né, onde as pessoas vão lá, tocam nos equipamentos, nas anilhas, nos pesos e não sei o que. E uma dessas pessoas que tocam os mesmos equipamentos pode estar contaminada e contaminar todos os equipamentos, fazendo assim, né, a transmissão do vírus para várias outras pessoas. Então, né, para um ambiente seguro, uma condição ideal seria um procedimento de limpeza desses objetos, né, ou das mãos, a cada contato. O critério, né, claro que tem que se definir um critério contextualizado, né, compatível e praticável. No caso do dentista, né, um critério a se propor seria, no caso de fazer higiene completa de equipamentos, higiene das mãos a cada contato, a cada paciente. E no caso das academias, né, fazer com que o atleta, o praticante ali de exercício físico, higienize as suas mãos a cada vez que fizer algum exercício, né, que estiver usando algum aparelho. Para quê? Para evitar essa transmissão aqui, né, que pode ocorrer quando há compartilhamento de objetos, né, com o toque. Um quinto fator aqui de risco, para o risco de transmissão, no caso aqui de um agente biológico que causa infecções aéreas, ou seja, por inalação você pode ocorrer a transmissão. Então, um fator de risco neste caso, né, seria a ausência de uma ventilação, porque uma concentração de gotículas contaminadas pode provocar a transmissão do vírus, né? Onde um ambiente ventilado, essas partículas se dispersam com muita velocidade, dificultando muito, né, mitigando o risco da transmissão, pois não vai haver partículas contaminadas suficientes para contaminar uma pessoa suscetível. Então, no caso, a ventilação forte, aliado, né, por fazer esse efeito de dispersar as partículas, as gotículas respiratórias. Então, na condição, ou seja, né, uma condição ideal seria a existência de um sistema de ventilação natural ou mecânico. Natural seria, no caso, né, portas e janelas amplas, né, onde ocorra essa passagem, esse fluxo de ar. Ou no caso da ventilação mecânica, seria necessário também uma troca de ar, né, uma troca de ar de forma mecânica através dos sistemas de ar condicionado, sistemas de ventilação. Eles podem fazer também essa função aqui de fazer a circulação de ar com troca de ar do ambiente interno para o ambiente externo. Por fim, mas não menos importante, as questões de higiene, né? No caso que o fator de risco seria a falta de higiene das pessoas que estão nesse ambiente, como por exemplo o não uso de máscaras nesse ambiente. Isso eleva muito o risco, né? Porque a máscara é um importante aliado, queira ou não, ela é um importante aliado na contenção do vírus no vetor. Então a condição ideal seria a exigência do uso de máscaras e procedimentos de limpeza periódicas, né? No caso de um ambiente bastante movimentado, pelo menos a cada 6 horas a limpeza completa das superfícies onde há o trânsito de pessoas. Então no vídeo de hoje a gente fez aqui uma descrição de um ambiente ideal, né? Qual que seria um padrão ideal, um padrão de ambiente seguro, no caso aqui do risco de transmissão do novo coronavírus, né? Porque a gente está cercando as condições que propiciam, né, esse contato direto entre uma pessoa infectada e pessoa suscetível, entre um vetor e uma pessoa suscetível. No próximo vídeo a gente vai estar falando um pouco mais sobre as orientações gerais e a questão da educação em prevenção de infecção. Espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Se gostou, se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta. E é isso aí, vamos fazer a informação para chegar para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Valeu, até a próxima!